Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 29. As orações de Brahma ao Senhor Krishna. Atapite devapadambujadvaya prasadalesha nugrihita evahi janati tattvam bhagavan mahimno Acharya eko pichiram vichinvam. Atha, portanto, api, deveras te, vossos, deva, meu senhor, pada ambuja dvaya, dos dois pés de lótus, prasada, da misericórdia, lesha, apenas por um indício, anugrihita, favorecido, eva, de certo, ri, de fato, janati, alguém conhece, tattvam, a verdade, Bhagavat, da suprema personalidade de Deus, Mahina, da grandeza, na, nunca, cha e anyaha, outro, ekaha, api, embora, tiram, por um longo período, vichinvan, especulando. A tradução é a seguinte: meu Senhor, se alguém é favorecido por um leve indício que seja da misericórdia de teus pés de lótus, pode compreender a grandeza de vossa personalidade. Mas aqueles que especulam a fim de compreender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecer-vos, muito embora continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Repitam, por favor. Significado. Esta tradução é tirada do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 6, verso 84, de Srila Prabhupada. O Senhor Krishna está muito ansioso de conceder sua misericórdia aos seres vivos condicionados, que, em vão, estão lutando com a energia ilusória do Senhor, Maya. A alma condicionada luta para lograr felicidade através do gozo dos sentidos e obter conhecimento através da especulação mental. Ambos os processos acabam levando-a a uma condição melancólica e desesperada. Se a alma condicionada se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna e assim adquire um leve indício que seja de sua misericórdia imotivada, toda a situação muda e ela pode começar sua verdadeira vida de bem-aventurança e conhecimento em consciência de Cristo. Hare Krishna. Primeiro eu queria falar do texto aqui, do verso de hoje, o 29. O Senhor Brahma, fazendo suas orações, ele menciona um leve indício da misericórdia de Krishna. Ele diz que quem quer que seja favorecido por um leve indício que seja da sua misericórdia ou da misericórdia de teus pés de lótus, pode então compreender vossa grandeza. A tentativa de compreender Deus é uma busca da filosofia, das religiões. Todos querem compreender Deus. Os pensadores querem compreender Deus. Até os cientistas desconfiam da existência dele, mesmo que não acreditem por uma questão de fé. Eles não podem provar a não existência, eles só podem dizer, até agora ainda não descobrimos. Quando nós enfrentamos a pandemia, eles diziam a mesma coisa. Até agora não temos nenhuma vacina capaz de impedir o avanço dessa pandemia. Isso que eles diziam, os cientistas diziam. E da mesma forma, eles têm que admitir que eles não podem provar a não existência de Deus. Então, o máximo que eles podem dizer até agora, pelos métodos científicos que conhecemos, de acordo com o paradigma científico padrão aceito na sociedade científica,
ainda não conseguimos provar a existência de Deus. Tampouco conseguem provar a não existência de Deus. Eles só podem dizer que até agora ele ainda não apareceu para eles. Mas aqui é outro critério, é outra maneira de se experienciar a presença de Deus. E é dado pela primeira pessoa dentro desse universo que recebe o conhecimento védico. Tene Brahma Hrida. Ele, o próprio Brahma, a principal personalidade, é descrita no primeiro verso do Srimad Bhagavatam, do primeiro canto, do primeiro capítulo, tudo primeiro para o início, como aquele que recebeu esse conhecimento dentro do seu coração. Então ele recebeu o conhecimento, ele tem o conhecimento védico. E ele mesmo está dizendo que alguém pode compreender a grandeza da personalidade de Deus, mesmo que seja por um pequeno indício da misericórdia dele. E quando ele vai definir a pessoa suprema, ele diz, da misericórdia de teus pés de lótus, a parte mais, digamos, inferior da existência de Deus, os pés de lótus de Deus. Imagine, naturalmente, que ele é absoluto, então tanto faz a parte superior como a parte inferior. Mas ainda assim, o que se menciona aqui, o que ele, na sua poesia e filosofia, apresenta aqui, é que um pequeno indício, se ele é favorecido por um leve indício da misericórdia dos pés de lótus da personalidade de Deus, ele pode compreender. Depois, naturalmente, nesse verso 29, ele vai fazer a comparação com os Gyanis. Primeiro, ele cita a importância de Bhakti, a superioridade de Bhakti, que é um tema do Bhakti Shastra, é um tema que estudamos na Bhagavad Gita, é um tema que estudamos no Néctar da Devoção. Então, a superioridade de Bhakti, no início do seu verso, ele quer dizer isso, que essa relação interpessoal com Deus, que emana dos pés de lótus dele, mesmo que seja num pequeno indício, pode dar o resultado que os Gyanis aspiram através de grande e profundo estudo, grande, profundo e constante estudo das Escrituras. Então, ele faz a comparação aqui e ele vai dizer, então, mas aqueles que especulam a fim de compreender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecer-vos, os Gyanis. Eles podem procurar, mas eles não vão conseguir sem a misericórdia de Cristo. Então, é necessário pelo menos um leve indício da misericórdia de Cristo para a pessoa poder compreender Deus. Às vezes, nós nos vemos em momentos de baixa na nossa fé. Às vezes nós duvidamos da existência de Deus. Às vezes nós duvidamos do poder dos santos nomes de Krishna e até deixamos o cantar dos santos nomes para lá. Às vezes nós fazemos isso. Mas a maior autoridade em conhecimento védico deste universo, o Senhor Brahma, está dizendo que basta um leve indício da misericórdia de Cristo para que nós possamos compreender. Então, se nós temos baixa na nossa fé, se nós temos alguma situação de dúvida, nós podemos orar a Krishna pela misericórdia dele, pela misericórdia dos pés de lótus dele. Podemos olhar os pés de lótus dele, representados através de gravuras, fotos que conhecemos. Então, e orar aos pés de lótus de Krishna aqui, por favor, me dê uma gota dessa misericórdia, me dê um leve indício da sua misericórdia, para que eu possa compreender Deus, que eu não fique preso nas minhas dúvidas. As minhas dúvidas não me levarão a absolutamente nenhum caminho de lucidez.
só confusão mental. Então, me dê a sua misericórdia para que eu possa ter o conhecimento adequado e conhecer o Senhor como o Senhor é, como a personalidade suprema. Isso a gente pode ver aqui nesse verso como consequência da compreensão da atitude de Brahma para com Krishna, de gratidão e de reconhecimento lúcido da misericórdia que vem de Krishna, dos pés de lótus de Krishna, para alcançar o que todos desejam. Todos desejam. Os karmis, os gyanis, os yogis e os bhaktas. Todos desejam compreender Deus. Mas a pessoa pode ficar muito e muito tempo fazendo Astanga Yoga e não chegar a nenhuma conclusão consistente. Pode fazer, como o resto do verso vai dizer, muito embora continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Podem, como os Gyanis, estudar por muitos anos e não chegar a conhecer Deus. E assim, os yogis também, todos podem fazer seus esforços para compreender Deus e não chegar a conhecer. Porém, o Bhakta pode chegar, orar aos pés de lótus, mirar os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e receber, então, um leve indício dessa misericórdia e passar a compreender Deus. E a compreensão que um Bhakta quer é de como servir a Deus. Ele quer compreender Deus para poder servi-lo melhor. Existem, de acordo com Prahlada, existem 9 processos de servir a Deus. Um deles, e dois, os mais importantes, ouvir e cantar. Então, ouvir sobre ele, ouvir os nomes dele e recitar os nomes dele. E os nomes dele são revelados pelos avatares e podemos cantar os nomes deles. Govinda, Gopala, Hari. São muitos nomes. Krishna. Então, cantando os santos nomes, ouvindo e cantando os santos nomes, ouvindo os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, nós vamos nos apegar cada vez mais e servir a essa pessoa a quem compreendemos pela própria misericórdia de Cristo. Então, isso é o verso. O significado tem uma característica da literatura muito interessante que mostra a humildade de quem traduziu e quem comentou. Já começa dizendo, esta tradução é tirada do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 6, verso 84 de Srila Prabhupada. O Hridayananda Maharaj fez a tradução, ele simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Ele simplesmente copiou do Chaitanya Charitamrita, a tradução, colocou, e no significado, a primeira coisa que ele diz, eu vou dar agora os créditos da tradução para a pessoa que traduziu. E começa o seu significado já dizendo isso. Prabhupada também faz isso. Em muitos seus significados, Prabhupada também diz, esse verso é do Srimad Bhagavatam, e menciona o Srimad Bhagavatam. Também ele diz, de acordo com a Acharya tal, a tradução é essa. Prabhupada também faz, e aqui o discípulo de Prabhupada está seguindo o mesmo caminho para que os leitores possam reconhecer a metodologia de se aproximar de uma literatura sagrada, de uma literatura autêntica que pretende revelar Bhagavan, que é o Srimad Bhagavatam. Depois, no outro parágrafo do significado, Prabhupada, ou melhor, Hridayananda Maharaj vai dizer que o Senhor Krishna está muito ansioso para conceder a sua misericórdia aos seres vivos condicionados. Às vezes não parece, né? Às vezes não parece. Às vezes nós nos sentimos solitários, abandonados, sofridos. Toda
assim, todas as lamentações passam a fazer parte da nossa mente, da nossa língua, da nossa postura física, tudo, porque nos sentimos desprivilegiados. Mas aqui ele está declarando que a Suprema Personalidade de Deus está muito ansiosa de conceder a sua misericórdia aos seres vivos condicionados, nós que somos condicionados, condicionados ao corpo material, ao ego material. Então, aí ele classifica esses seres condicionados que dizem que em vão estão lutando com a energia ilusória do Senhor, Maya. Confirmaram que está falando de nós mesmos aqui? Estão lutando com a energia ilusória do Senhor, Maya. Somos nós. Constantemente vemos as armadilhas de Maya e caímos nas armadilhas de Maya. Ou então conseguimos, pela misericórdia de Cristo e pela misericórdia do conhecimento transcendental, desarmar uma armadilha. Coisa boa, não é? Imagine quando a gente consegue desarmar uma armadilha e não cair nessa armadilha. A gente vai ficando cada vez mais esperto com isso. Depois vamos ficar super peritos, como tem aqueles na segurança dos países, tem aquelas pessoas especializadas em desarmar bombas, não é? Tem. Aí se fala, tem uma bomba, descobrimos uma bomba no aeroporto tal, evacua o aeroporto, os aviões não param mais, vai todo mundo embora. Aí vai alguém lá e entra e chega lá e olha o tipo de bomba e está lá o reloginho, né? E ele vai lá e sabe exatamente como desarmar a bomba. E salva todos os prejuízos materiais e humanos, né? Também. Então nós vamos aprender isso. O conhecimento transcendental é para desarmarmos as armadilhas, as trampas, né? As trampas. No próximo ano vamos ter que dar tudo isso em espanhol, meu Deus. Então, as trampas, as armadilhas, obtemos o conhecimento, o passo a passo para desarmar as armadilhas de Maya. Isso é o que o conhecimento transcendental nos dá. E ele continua ainda explicando esses seres condicionados quem são. Ele diz: a alma condicionada luta para lograr felicidade através do gozo dos sentidos e obter conhecimento através da especulação mental. Prabhupada explorou esse tema em todos os seus livros. Todos os livros, Prabhupada explorou o tema de a alma condicionada buscar a felicidade através do gozo dos sentidos e da especulação mental. Tentar conhecer simplesmente especulando, sem aceitar o conhecimento transcendental, que vem na corrente descendente de Brahma. Krishna dá para Brahma, Brahma passa adiante, assim chega até nós. E ele diz que que ambos os processos de gozo dos sentidos e de especulação mental levam a alma condicionada a uma situação melancólica e desesperada. O que a gente experimenta, melancolia, tristeza e às vezes desespero. O que fazer daqui para frente? Eu apenas tenho me dedicado ao gozo dos sentidos e à especulação mental. Eu não me rendi ao conhecimento transcendental, eu não me rendi aos pés de lótus do mestre espiritual, eu não busco o conhecimento genuíno, eu só busco o que eu consigo compreender. Toda avaliação do mundo eu faço através da metodologia biográfica, eu faço através da minha experiência, gosto, não gosto, quero, não quero. E por aí vai. Né? Eu sou assim, eu sou assado. Né? Eu sou do Enneagrama 4, 5, 10, 9, ou eu sou do signo tal, e a pessoa sempre tenta entender a situação
dessa maneira. E termina melancólica e desesperada, tanto pelas especulações como pela busca de gozo dos sentidos. Depois ele diz, se a alma condicionada se rende aos pés de lótus do Senhor Krishna e assim adquire um leve indício que seja da misericórdia imotivada, toda a situação muda. Então, o que a alma condicionada tem que fazer é simplesmente se render. Muda e então ela pode começar sua verdadeira vida de Ananda, bem-aventurança, e conhecimento, ou melhor, em consciência de Cristo. Significado bem conciso, que explica a situação da alma condicionada, dos seres vivos, que através da sua mente e inteligência buscam pelo gozo dos sentidos e pela especulação mental e se enredam cada vez mais neste mundo, experimentando sempre tristeza, melancolia e também desespero. Desespero. Imagine, o desespero às vezes é tanto que a pessoa se entrega a vícios dentro desse mundo ou até ao suicídio. Imagine que situação. E isso cada vez aumenta mais. E não é que acontece com pessoas ignorantes. Os países mais desenvolvidos, que têm muitas facilidades materiais, têm um alto índice de suicídio. Então, esse desespero é acessível para todas as almas condicionadas. Qualquer um pode chegar a esse nível se não obtiver o conhecimento transcendental. É isso aí. Esse é o tema de hoje aqui. Alguma pergunta ou comentário? Sim. Pode falar. É interessante, né? Primeiro, parabéns pela aula inspiradora. É interessante, como o senhor falou sobre as orações, né? Antes de vir para cá, eu estava lendo as orações do Sr. Brahma e Via Criadora. Aí eu também estou estudando as orações da Rainha Kunti, que é uma espiritual, e agora estou estudando as orações do Sr. Brahma Krishna. E aí, se você for estudar as canções, são todas orações muito belíssimas e poéticas. Então, Bhakti é uma ciência que a todo momento você está exposto a orações muito belíssimas e você pode se inspirar, pode falar, não sei orar, mas a todo momento o Bhakti nos dá esse exemplo de como devemos orar a Krishna. Então é algo assim muito especial, assim, eu só vejo isso em Bhakti. O processo de Bhakti oferece, entre os 9 processos, Vandana, que é oferecer orações. E as orações são classificadas em espontâneas e tradicionais. As tradicionais são chamadas de Uttama Shloka. E as espontâneas são aquelas que o indivíduo faz de acordo com a situação em que ele próprio se encontra. E as orações Uttama Shloka descrevem essa pessoa suprema. Então, essas orações são cheias de gratidão, são cheias de contemplação da beleza, da forma, das qualidades, dos passatempos eternos. E Brahma está fazendo esse tipo de oração aqui, embora seja para ele espontânea, para nós é Uttama Shloka, porque ele está descrevendo, ele diz, meu Senhor, e ele, se alguém é favorecido, então ele aqui vai mostrar a misericórdia de um leve indício da misericórdia dos pés de lótus dessa pessoa que ele está orando. É isso mesmo. Obrigado. Você quer perguntar?
Pensa, atuar favoravelmente. Por isso, Prabhupada criou uma instituição que instala a forma de Krishna, a Murti de Krishna, e essas deidades recebem o serviço, o nosso serviço. Nós podemos cuidar delas, oferecendo, costurando roupas, fazendo arranjos florais, fazendo arranjos para o turbante, bordando roupa, vestindo roupa, banhando a deidade, adorando em puja, nós oferecendo boga, cozinhando boga, escolhendo os elementos que vão, os ingredientes que vão fazer parte da receita da boga, vendo a qualidade desses elementos, né? E vendo a receita da comida, da boga que vamos fazer. Tudo isso é amizade, como nós fazemos. Às vezes nós sabemos, alguém gosta de acerola, então a gente vai no quintal, tira a acerola, escolhe as melhores, lava, põe no vasilhame adequado e leva para aquela pessoa. Ou rúcula, né? A gente planta rúcula, tem muita rúcula, e a gente sabe as pessoas que gostam de rúcula e que não tem, aí a gente faz um molho, aí amarra, aí dá um laço, aí leva a rúcula. Então, isso com os amigos. Da mesma forma, tratamos Krishna com amizade, servindo a Krishna assim. No processo de rendição, nós precisamos ter fé na proteção de Krishna. E isso é fundamental no processo de rendição. Que Krishna não vai nos abandonar. E que mesmo que algum sofrimento venha, alguma decepção, alguma situação desagradável, isso é parte de um processo que vai mudar. Em um dado momento, tudo isso desaparecerá e nós estaremos em bem-aventurança. E podemos até mesmo acelerar a bem-aventurança, mesmo estando no momento de privação, de necessidade, de doença, ou o que seja. É isso. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.